Olá, caros alunos do 7º ano, vocês estão bem? Hoje a gente vai estudar mais uma civilização importante, né? A civilização árabe ou civilização islã, que durante a Idade Média e também posterior a isso, fez um grande reino, né? Uma civilização que ultrapassou ali o território que eles viviam e ganhou o mundo, tá? Uma religião tão poderosa quanto a Igreja Católica, né? Vamos conhecer todos os detalhes agora. Você vai ver aqui no mapa, né, que a Península Arábica, onde ali mais ou menos fica perto entre a Ásia e a África, né, temos ali a Palestina, que você já deve ter escutado bastante falar quando se trata em relação a Jesus, né? Foi naquela região ali que Jesus nasceu. Nós temos ali as cidades de Meca, né, que é bastante importante, temos ali também Petra. É uma região que sempre foi conhecida por ser bastante rica, tá? Cheia de matérias-primas que os europeus adoravam, né? Coisas que lá na Europa não tinha, tá? E principalmente ouro, né? Aquela região ali sempre foi muito rica em metais preciosos. E aquele povo também sempre foi muito bom no comércio, eles eram bons comerciantes, tá? Então essa região aí que fica entre a Ásia e a África, né, já bem no cantinho da Ásia, conhecido como Península Arábica, vivia um povo que era bem popular no mundo, tá? Porque desde os primórdios essas pessoas sempre conviveram muito com as outras regiões do mundo por causa do comércio, tá? Eles sempre foram conhecidos por serem ótimos comerciantes, por ter uma lábia assim para conversar com as pessoas, para poder negociar. E lá naquela região, apesar de muito seca, né, quase não dá nada ali, porque há desertos e mais desertos, sempre foi muito rica com relação a metais preciosos e também outras especiarias, né, como a pimenta, como o cravo, a canela. Então a Europa sempre esteve muito perto dessa região da Ásia por causa disso, tá? Que eram produtos que não tinha lá na Europa, então sempre eram vendidos muito caros. Ok? Esse povo aqui, né, tinham algo especial, tá? Eles eram um conjunto de povos, né, um conjunto de pessoas, mas que eles não eram unificados, né? Como assim, professora? Quando a gente vai estudar a Europa, a gente sabe que tem vários reinos na Europa, né? Então todo mundo vivia dentro daquelas fronteiras governado por um cara, né? Aquele cara governava aquele povo e todo aquele lugar tinha suas regras, os seus costumes. Aqui não. Aqui eram várias pessoas que não exatamente formavam um só reino, moravam só no lugar. Até porque eles eram nômades. Você deve se lembrar bem dessa palavra aqui, que a gente escutou muito ela no ano passado, né? Nômades eram aquelas pessoas que não se fixavam num só lugar, né? Estavam sempre se mudando. Então é por isso que esse povo aqui da Península Arábica, tá? Que morava ali naquela região onde Jesus nasceu, certo? Eles não eram unificados, não tinham um lugar só para viver, não tinha um governo ali que comandasse eles, que administrasse aquele lugar, porque eles não tinham um lugar certo, né? Um dia ele tá aqui, depois iam com a caravana, com os camelos, lá para outro lugar, porque aquela região era muito seca, né? Absurdamente pobre para na hora de plantar, né? Quando a gente pensa em agricultura. Então eles sempre estavam procurando um melhor lugar para ficar, ok? Por isso que eles não tinham um reino unificado. E além do mais, eles eram politeístas, tá? Outra palavra que você escutou muito no ano passado, tá?
que é uma pessoa que acredita em vários deuses, né? Não só um como você, né? Mas em vários deuses. Porém, aquela região da Península Arábica que você viu aí no mapa, ela sempre foi considerada um lugar sagrado, tá? Isso desde a época de Jesus. A gente ouve muito falar da Palestina, né? Daquela região ali toda. Sempre, né? Sempre ali foi tido como um lugar de muita fé, né? De muito um lugar místico, especial, bem sagrado mesmo. E tinha uma cidade específica, né? Que era considerada a Bambambam, né? Tipo Canidé daqui do Ceará, Juazeiro do Norte, né? Que todo mundo ia para poder rezar, para poder pedir para os deuses, né? A bênção, que era a cidade de Meca, né? A cidade de Meca ficava aqui nessa região. E Meca tinha algo especial, tinha uma grande pedra preta lá. Mas professora, pedra preta, para que diabos a pessoa ia lá para Meca para ver essa pedra preta? O que é isso? Essa pedra preta até hoje é mistério na humanidade, né? Alguns dizem que é um meteorito que caiu e ali ficou, né? Outros dizem que foi construído pelo próprio ser humano. É uma coisa bastante confusa ainda hoje, tá? Mas essa pedra, que é conhecida lá em árabe, né, na língua deles, se chama Kaaba, ela sempre foi muito especial para esses povos, tá? Porque as pessoas visitavam a cidade de Meca e iam lá para rezar em torno daquela pedra preta, porque elas acreditavam que aquela pedra tinha uma energia diferente, tá? Que lá elas iam entrar em contato com os deuses que elas acreditavam, né? Porque eles eram politeístas. Então era um povo assim bastante diferente, né? Mas professora, sim, ok, o que é que isso tem de especial? Por que que eu tenho que saber disso? Que esses povos aqui iam virar um reino, uma civilização, como você disse, grandiosa, que saiu da Península Arábica e invadiu o mundo. Como isso aconteceu? Aconteceu quando surgiu esse cara aqui, o Maomé. Guarde esse nome aqui. Guarde esse nome porque esse nome é especial. O Maomé era especial, tá? Mas por que, professor? O que é que esse cara tem de especial? Ele era bonito? Ele era cheiroso? Ele era alto, bonito e gostoso? Por quê? Não. No ano 570, Maomé nasceu em Meca. Era filho de um comerciante humilde. Como seu pai morreu quando ele era muito jovem, ele foi criado por um tio, trabalhando como comerciante e pastor. Maomé gostava de todas as pessoas que faziam peregrinações para sua cidade e conversava com elas durante horas. Embora ele não soubesse ler, gostava das histórias de Abraão e de Jesus e lembrava delas com facilidade. Uma noite, quando Maomé tinha 40 anos, estava meditando em uma caverna no Monte Hira e teve uma visão do arcanjo Gabriel. Maomé estava preocupado. Ele não sabia se o que tinha visto era real ou apenas um sonho. Depois de algum tempo, o arcanjo apareceu novamente e disse: Não é Deus sem Alá, e Maomé é o seu profeta. O arcanjo então passou a ele 6.232 versos sagrados e deu-lhe a responsabilidade de difundi-los e garantir que estas novas leis fossem seguidas em todo o mundo. Ao fazer isso, Maomé iria salvar a humanidade do inferno. Foi assim que se tornou o profeta de Alá, o único Deus e Criador de todas as coisas. E foi assim, como os judeus e os cristãos, que os árabes também começaram a acreditar em um único Deus. Maomé ensinou a grandeza de Deus e rejeitou a adoração de ídolos de pedra. Muitos começaram a seguir seus ensinamentos. Enquanto crescia o número de pessoas que vinham visitá-lo, menos pessoas faziam oferendas ao famoso santuário da Pedra Negra. E os líderes locais não gostaram nada disso. Maomé e seus seguidores foram ameaçados e perseguidos. Maomé atacou Meca, derrotou os velhos sacerdotes que o haviam expulsado e assumiu o controle da cidade. Depois da conquista de Meca, a cidade onde ficava a casa de Maomé tornou-se o centro sagrado para os seguidores do Islã, e ainda é assim até hoje. Após a morte do profeta Maomé no ano 632,
A religião islâmica serviria como a força motriz para unir todas as cidades e vilas na Península Arábica. Então Maomé, além dele fundar essa nova religião, o islamismo, tá? Que tem como crença apenas em um único só Deus, né? Uma religião monoteísta. Você deve acreditar apenas em Allah, certo? E ele também conseguiu ser um grande líder, tá? Unificar essas pessoas aqui que eram nômades. Ele juntou essas pessoas em um só lugar nessa região e se tornaram líder dela, certo? Então Maomé era um cara muito esperto, um cara que tinha uma lábia muito grande, que sabia convencer as pessoas do que ele estava falando, né? E muitos acreditavam piamente que realmente ele recebeu essa visão de Deus, né? Por isso considerava ele uma pessoa muito especial, né? Uma pessoa quase sagrada, quase um Deus na Terra, né? Na verdade, muitos estudiosos costumam dizer, né, hoje em dia, né, para quem não é muçulmano, né, com certeza não tem essa crença assim tão grande no profeta Maomé, mas muitos dizem que na verdade o Maomé ele foi seduzido, né, por essas religiões como o cristianismo, por exemplo, que acredita só em um Deus monoteísta, e que ele quis, né, também criar uma religião parecida com aquela, tá? E ele criando uma religião parecida com aquela, ele ia conseguir conquistar muitas pessoas, né? Fazer com que muitas pessoas o seguissem e depois tornar um grande líder, um grande administrador, um governante de um reino que ele ia criar em torno dessa religião. Não sei, né? Você aí pode ficar pensando em casa, né? Qual das duas teorias você acredita que é a certa? Você acredita que ele realmente recebeu a visão de Deus, né, do anjo Gabriel, pedindo para ele fundar essa nova religião? Ou você acredita que ele resolveu por conta própria criar essa nova religião porque ele acreditava que aquilo seria melhor para ele? Mas, ok, vamos lá. Vamos agora saber o que é que o islamismo traz, né? Quais são os preceitos dessa religião aqui, o islamismo? Primeira coisa, se você se converte ao islamismo, você passa a ser chamado de muçulmano. Assim como se você é católico, né? Você acredita e segue a religião católica, você agora é católico. Se você acredita numa religião evangélica, você passa a ser evangélico. E aqueles que seguem o islamismo são chamados de muçulmanos, certo? E todo muçulmano, ele deve acreditar na primeira coisa: crê em apenas um só Deus, em Allah, né? Que é Deus em árabe, certo? Então, primeira coisa que você tem que saber, que você tem que seguir se você quiser ser muçulmano, você tem que acreditar em um só Deus, tá? Em Allah, ok? Deus é tudo para eles aqui. E depois de Deus vem quem? Maomé. Depois de acreditar em um só Deus, você tem que seguir os ensinamentos do profeta e líder Maomé, ok? O Maomé, ele morreu e deixou os escritos, né, o que ele dizia, os seguidores deles passaram a escrever um livro com tudo o que ele dizia. Esse livro é sagrado para os muçulmanos, ele se chama Alcorão. Então, Maomé, ele não deixou nada escrito, mas os seguidores dele copiavam tudo o que ele dizia e, através disso, montaram um livro sagrado para eles, né, o Alcorão. Assim como a Bíblia é sagrada para nós. Mas, vamos lá. Então, você tem que acreditar só em um Deus, tem que seguir os ensinamentos do Maomé, que está escrito no Alcorão, certo? Todos os ensinamentos, hein, menino? Não vai fazer ensinamento de outra pessoa, não. Ensinamento do Maomé. Você tem que rezar 5 vezes para o dia. Beleza, professora, só isso? 5 vezes para o dia e com o corpo voltado para Meca. Se lembra que Meca é a cidade sagrada, tá? Para os muçulmanos. Então tu tem que se virar para saber para onde é que fica Meca, para tu virar teu corpo para Meca, não é para qualquer lugar, tá? E tem que rezar 5 vezes ao dia se você quiser ser muçulmano, tá?
Além disso, você também tem que jejuar no mês do Ramadã, tá? Esse mês aqui do Ramadã é um mês especial para eles, para os muçulmanos, ok? É o mês do jejum. É como se fosse um mês, por exemplo, da Páscoa para nós, é um mês sagrado, né? Dezembro é um mês sagrado, porque é o nascimento de Jesus. Para eles é o Ramadã, certo? Esse mês aqui pede que você tenha que ter paz e a humildade de espírito. E para isso você tem que jejuar. Não pode comer, só beber, tá? Água, não é cachaça, tá bom? Do nascer ao pôr do sol. Todos os dias do nascer ao pôr do sol você não pode comer nada. Tem que jejuar, ficar só com água, tá? E aí depois do pôr do sol pode comer, tá? Aí o que mais? Tem que dar uma ajuda aos pobres, tá? Ah, beleza, eu vejo ali um sem casa, né? Um homem de rua, vou dar R$1 para ele. Não, tem que dar uma ajuda para os pobres, sim, mas com valor proporcional ao que você ganha. Então você vai pegar aí a metade que tu ganha e dar para os pobres. Isso é um dos preceitos do islamismo, certo? E mais uma coisa, tem que ir uma vez na vida a Meca, que é a cidade sagrada para os muçulmanos, certo? Não é todo ano, não é todo mês. Uma vez na tua vida, tu vai juntar dinheiro e ir para Meca, certo? Então, basicamente é isso que você deve seguir caso você faça parte do islamismo, se você queira ser um muçulmano. Todo muçulmano deve seguir isso aqui, tá? Basicamente é fácil, né? Porque se a gente for ver a Igreja Católica, por exemplo, tem um monte de regra do que a gente deve fazer e o que a gente não deve fazer. Então é considerado para muitos uma religião fácil, né? Olha só, e isso acabou seduzindo a muitas pessoas, principalmente as pessoas ali, os árabes, né, que viviam naquela península lá, naquela região. Por quê? Porque eles estavam muito curiosos com aquilo. Eu nunca tinha visto algo semelhante, né? A pessoa acreditar em um só Deus, esse Deus é o Deus Pai que está vigiando, que cuida, né? Então é muito curioso para aquelas pessoas que acreditavam na existência de vários deuses. Então as pessoas seguiam o islamismo em busca de conforto, né? Em busca de fé, de tentar curar as suas doenças, os seus problemas, a sua tristeza. Por isso que o islamismo atraiu muitas pessoas, por isso que o Maomé conseguiu trazer muitas pessoas para essa nova religião que ele fundou naquela época, tá? E também porque ela é muito fácil de ser seguida. Basta você fazer isso aqui, pronto, você já é um muçulmano. Então, outra coisa, né, que o Maomé também não era um cara burro, não. O Maomé era muito inteligente, né? Ele sabia o quanto essa religião que ele estava fundando era poderosa. E ele precisava expandir cada vez mais essa religião, né? Trazer mais pessoas para essa religião. E o modo de fazer isso é convocar o seu povo, né? Os seus fiéis. E um dos preceitos do islamismo que está escrito no Alcorão diz que cada fiel, né, do islamismo, ele deve espalhar a sua religião, porque assim ele vai encontrar um lugar sagrado, um bom lugar no paraíso, né? Então, uma das missões dos muçulmanos é espalhar a religião para todo mundo. Agora, antes de você desligar, certo? Temos aqui um desafio para você, tá? Qual é o desafio, professora, que eu tenho que responder hoje? Porque me diz aí 2 fatores que eu disse para você já, tá? Que fez que o islamismo, essa religião fundada por Maomé, tá? Tornou-se tão grande que conquistou vários lugares do mundo, conquistou vários fiéis. Quais os fatores, 2 fatores, que fez com que a religião do islamismo, né, ganhasse mais fiéis e espalhasse para o mundo inteiro, tá? Por que é que essa religião ganhou tantos adeptos? Escreve aí no teu caderno, manda a foto para mim certinho, beleza? Vamos para uma chamada, tá? Uma chamada aqui rapidona,
que você tem que responder também, tá? Porque tem gente que não responde não. Dá um oi lá no começo e depois vai embora, né? Perdeu a aula e perdeu a frequência. Responde ou aqui embaixo, tá? No bate-papo, ou aqui do lado. Depende de onde você está assistindo. Mas geralmente eu sei que você assiste pelo celular, então tá aqui embaixo que você responde, tá bom? Vamos lá. Começando pelas meninas. Aline, Eduarda, Aline, Eduarda e Daniele. Aline, Eduarda, Daniele. Agora a última menina, Iana, Daniele, Eduarda e Aline. Vamos para os rapazes, os bonitões do 6º ano. Ricardo, Maicon, Ricardo e Maicon. Renan, Ricardo, Maicon, Renan. Chama agora o Júnior. Ricardo, Renan, Júnior, Maicon. Chama agora os irmãos. Vou chamar os irmãos agora. Darlan e Irlan. Então, ó, vou continuar chamando aqui no bate-papo os outros que possam vir aparecendo. Vou chamar aqui o nome do bate-papo e você responde, tá bom? Você também pode me perguntar qualquer dúvida que houver. Pesquisa as respostas, não precisa ser na internet. Pode pesquisar no teu texto explicativo. A resposta está toda lá, tá? Copia ele no caderno, se você ainda não copiou, e lê e retira as respostas de lá. Se liga que tu tem uma arma na mão, tá bom? E espero que você tenha gostado e entendido. Um beijo, até a próxima. Tchau!